Saudações, galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química falando sobre nomenclatura de alcanos. Bom, a gente já viu algumas estruturas como essa primeira estrutura que nós temos aqui e também algumas como essa segunda que nós temos aqui, né? A primeira estrutura, pessoal, ela é uma estrutura em linhas, tá? Então ela deixa implícito tanto o número de átomos de carbono que a gente tem quanto os átomos de hidrogênio. Mas a gente sabe que os carbonos eles estão aqui nas pontas, tá? E em cada viradinha que a estrutura dá, por exemplo, ó, temos aqui uma viradinha, uma virada aqui e uma virada aqui. Ou seja, temos 5 átomos de carbono, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E os átomos de hidrogênio eles ficam implícitos nessa estrutura, né? Então a gente sabe que se tem um átomo de carbono aqui, ó, fazendo uma ligação simples com outro átomo de carbono aqui, esse átomo de carbono das pontas, ele tem que estar se ligando a 3 outros átomos de hidrogênio para fazer as 5 ligações químicas que ele deve fazer, né? Opa, que 5 ligações químicas, professor, tá doidão? 4 ligações químicas. É que eu vi os 5 aqui, né, da numeração que eu dei para o carbono e falei 5. Então, observem isso, são 5 átomos de carbono que nós temos aí nessa estrutura, tá? Os carbonos das pontas vão se ligar a 3 hidrogênios. Os carbonos que estão aqui no meio, ó, sempre vão se ligar a 2 hidrogênios porque eles já fazem outras 2 ligações com outros carbonos. No total, a gente sabe aí que a gente vai ter 4 ligações químicas para cada átomo de carbono, beleza? Agora, como que a gente dá um nome a essa estrutura? Bom, primeira coisa é o prefixo, que está relacionado ao número de átomos de carbono. Se a gente sabe que a gente tem 5 átomos de carbono, a gente escreve o prefixo pent. Então, vamos colocar aqui, pent. Mesmo a gente não estando vendo os carbonos, a gente sabe que eles estão aí, né? E são 5, então é pent. O tipo de ligação que acontece entre esses átomos de carbono, bom, se a gente tivesse alguma ligação dupla, apareceria assim, ó. Tá? Uma tripla apareceria assim, algo do tipo, tá? Agora, a gente tem carbono aqui, ó, e uma ligação simples entre esses dois carbonos. A gente tem aí uma ligação simples entre esses dois carbonos, esse e esse. A gente tem outra ligação simples aqui entre esse e esse carbono. A gente tem outra ligação simples entre esse e esse átomo de carbono. Ou seja, nós só temos ligações do tipo simples aí. Então a gente escreve o infixo an, porque só temos ligações simples, tá bom? Então ficou pentan e a terminação, o sufixo vai ser o de hidrocarbonetos, tá bom? Então pentano. Lembrando que hidrocarbonetos são estruturas que só têm átomos de carbono e hidrogênio. Professor, como você sabe que não tem um nitrogênio aí? Não dá. O nitrogênio ele não ficaria implícito nesse tipo de estrutura. Ele ia aparecer, você ia observar o nitrogênio. Se fosse qualquer outro tipo de átomo, que não carbono e hidrogênio, ele apareceria na estrutura, tá bom? Como ele estaria aparecendo, a gente não está vendo hidrogênio por aí, significa que não tem um outro átomo que não carbono e hidrogênio. E quando só temos carbono e hidrogênio, temos um hidrocarboneto e o sufixo do hidrocarboneto é o. Então, o nome da estrutura ficou pentano. Na estrutura de baixo, a gente tem aqui um ciclo, né? É fechada essa cadeia carbônica. Sempre que é uma cadeia fechada, a gente começa o nome com a palavra ciclo. E logo depois a gente segue prefixo, depois infixo e por fim sufixo, tá bom? Então, qual que é o prefixo dele? Temos quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5 também. Então ficou ciclopente, certo? Só temos ligações simples, ó, entre os átomos de carbono. Observe que as ligações são todas simples entre eles. Então fica o an, tá, de ligações simples por ser um alcano. E a terminação, que também é um hidrocarboneto, porque só tem átomos de hidrogênio e átomos de carbono dentro dessa estrutura. Então ficou ciclopentano como o nome da segunda estrutura, tá bom? Então são estruturas que têm nomes parecidos, só que a estrutura de uma é aberta e a outra é fechada. Então a estrutura fechada você sempre vai colocar a palavra ciclo antes do nome, tá bom? Então ficou ciclopentano a nomenclatura aí da segunda estrutura. Bom, basicamente é isso, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química
online comigo, então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.